Caminhando contra o vento, sereno sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Está entrando no ar o programa Papo Educação. Aqui trataremos de diversos assuntos voltados para a educação através de bate-papos e entrevistas, em uma linguagem acessível, porque não é todo mundo que entende essas linguagens de lei e o que esse povo fala na televisão. Olá, meu nome é Daniele. Oi, meu nome é Marcela. Oi, eu sou a Rafaela. No nosso papo de hoje, iremos conversar sobre a afetividade na educação. Quem não gosta de afeto, né? Acho difícil alguém não gostar. O afeto é importante para várias áreas da nossa vida, em especial a aprendizagem. Para entendermos mais nesse assunto, convidamos a professora Lília Perdigão, que possui graduação em Psicologia pela PUC de Minas, mestrado em Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica de Salvador e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Pós-doutorado também pela Universidade Federal da Bahia, através do Programa Nacional de Pós-Doutorado. Atualmente é professora da Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Educação, no qual atua na área de Psicologia. Como psicóloga, atuou no atendimento a famílias, adolescentes e jovens em consultório particular, projetos sociais. Na pesquisa, dedica-se aos temas família, cultura, adolescência, juventude e projetos de vidas. É membro como pesquisadora do grupo Contexto da Infância, Adolescência e Juventude e suas interrelações na família e na sociedade. E também no grupo Educação, Desenvolvimento Humano e Bem-Estar, ambos vinculados ao UFV. E hoje ela irá sanar nossas dúvidas mais comuns. Segundo o Dicionário de Psicologia, a afetividade pode ser entendida como um conjunto de reações psíquicas de um indivíduo, sentimentos, emoções e paixões. Alguns autores de referência, como Paulo Freire, Vallon, Vygotsky, realizaram estudos que compreendem a afetividade como um fator de grande relevância no processo de ensino-aprendizagem e na relação professor-aluno. Consequentemente, alguns autores apontam que a construção dos conhecimentos resulta das interações de natureza histórica, social e biológica que se estabelecem no cotidiano. Desse modo, é preciso que as pessoas compreendam a relevância da dimensão afetiva no espaço educacional, bem como dos demais conhecimentos cognitivos, na construção da relação educativa, permeada e vivenciada nas escolas por professores, alunos e demais sujeitos escolares. Portanto, para compreendermos a importância e a influência da afetividade na educação, a professora Lilian abordará conosco alguns conceitos e outros aspectos provenientes dessa dimensão. Dessa forma, para começarmos, perguntamos a você, professora Lilian, o que é a afetividade para você diante dos seus estudos? A afetividade tem a ver com tudo aquilo que nos afeta, né? E muitas vezes a gente considera a afetividade apenas como um aspecto, preocupados principalmente com os aspectos positivos, mas a afetividade está ligada a tudo, as nossas emoções, aos nossos sentimentos, né? Eu entendo isso, as nossas reações também, e isso tem a ver tanto com os aspectos positivos quanto negativos, tá? Então ela vai ter um elemento de como essas questões nos afetam e também da questão da cognição, como é que a gente elabora, né, significados a partir dessas nossas vivências, tá? Qual a importância da afetividade na eficácia do processo ensino-aprendizagem? Quais são as consequências da ausência da afetividade na relação educativa? Então, acho que primeiro a gente precisa considerar assim, que a afetividade, ela se constrói, a gente desenvolve essa capacidade, né, de dar e receber afeto desde que a gente nasce, tá? A gente vê lá, por exemplo, nas contribuições teóricas dos autores da psicanálise, que esse desenvolvimento, né, da afetividade acontece desde o nosso nascimento e que vai se construindo nas relações que a gente se estabelece com o outro, né? Então, a forma como a criança, por exemplo, é cuidada, né, é tratada, vai contribuir para que ela desenvolva uma conotação positiva, né, desse dar e receber afeto, tá? E isso ela vai carregar como referência para ela, na vida dela, em todo o processo de aprendizado. Então, por exemplo, mesmo a criança pequena, as coisas que ela vai fazendo, a forma, né, como o outro lida com ela vai elaborando esses significados, né, das coisas que ela faz. E no processo de ensino-aprendizado, a gente vai ver muito isso nessa interação, nessa troca, não só com o professor, mas também com os colegas, com o grupo de pares, né? Então,
Então, quando ela aprende alguma coisa, por exemplo, estou pensando aqui numa criança bem pequena, quando ela está ali aprendendo as coisas e a gente ora incentiva, ora reconhece aquilo que ela deu conta de fazer, valorizando as habilidades ou elogiando, né? Ou ora ela percebe que ela também não dá conta, então isso vai ter uma influência muito grande em relação aos sentimentos dela, de se sentir capaz ou não de fazer aquilo, né? De não se sentir frustrada em relação ao que ela não dá conta de fazer, ou de ter uma iniciativa, uma disposição, né, para fazer alguma coisa. Então, assim, trazendo isso para o contexto escolar, desde a educação infantil, o que a gente vai ver é que nessa relação com o educador, com o professor, a forma como esse educador lida com esses processos que a criança está vivenciando vai ser muito importante no sentido da criança desenvolver, por exemplo, uma autoestima positiva, né, um reconhecimento de que ela é capaz de fazer alguma coisa ou de que ela pode tentar, né? Do contrário, se ela o tempo todo encontra alguém que aponta o erro, aponta a dificuldade, aponta a incapacidade dela de fazer, isso pode contribuir para que ela desenvolva sentimentos de insegurança, de não sou capaz, eu não dou conta. Ao compreender a afetividade como um fator importante na relação professor-aluno, nosso interesse pela temática surgiu a partir de observações feitas durante o período de estágios curriculares realizados em instituições no ensino do curso de pedagogia. Neste momento, observamos que o vínculo professor e aluno influencia a aprendizagem dos estudantes, posto que essa relação gera confiança, possibilita o diálogo e propicia um ambiente confortável para a construção de conhecimentos de forma conjunta. Essa confiança abre espaço para o aluno expor suas limitações e problemas, até mesmo pessoais, que pode acontecer dentro da sala de aula, como bullying, e que no final, se ignorado, acaba afetando o aprendizado. Qual é o papel do professor sobre a autoestima intelectual do aluno? De que forma o professor deve se envolver nos problemas cotidianos dos alunos relacionados à afetividade? Um ponto é esse, porque a criança vai desenvolvendo a autoestima dela, em toda a vida dela, a partir de 3 aspectos importantes. Uma questão da valorização de si, né? A questão da valorização do outro no sentido de uma relação de confiança também. Por exemplo, se ela sente, né, se o professor demonstra que confia na capacidade dela de fazer alguma coisa, ela vai desenvolver essa autoconfiança, né? Então a autoestima está muito ligada, né? A gente poderia dizer assim que os pilares da autoestima, né, seria essa aceitação, que está vinculado a um amor próprio, a um reconhecimento do seu valor, né? A questão da autoconfiança também, né? E um terceiro aspecto é essa capacidade de, eu diria, de agir, de fazer as coisas também. E nesse processo, então, se a criança encontra na relação com o outro aspectos que favorecem isso, né, ela vai desenvolvendo uma autoestima positiva, assim, um reconhecimento de que ela pode fazer, como eu já falei antes, né? Se ela não tem isso pode intensificar, né, ou levar ao que a gente chama de obstáculos na autoestima, né, que é o não valorizar a si mesma, né, uma desqualificação de si, uma tendência a exaltar o outro por essa valorização de si, entende? Achar que o outro é melhor do que ela mesma, né? E, enfim, isso vai ter repercussões para a vida toda da pessoa, né? Sim. E de que forma o professor ele deve se envolver nos problemas cotidianos dos alunos relacionados a essas questões da afetividade? De que forma ele pode se envolver mais? Você acha, Ali? Então, uma tarefa importante do professor, do educador, no trabalho principalmente com a criança, é conhecer quem essa criança é, né? É identificar quem essa criança é, quais são as habilidades que ela tem, o jeito dela, o temperamento, as dificuldades que ela tem. A partir daí a gente vai relacionando e descobrindo as possibilidades dessa criança, né? Porque eu não vou ter um pacote pronto para todas as crianças, porque eu tenho que entender todos os fatores que estão implicados na vida dessa criança, né? Então, se eu conheço mais a realidade daquela criança, eu posso entender que podem ter outros fatores que estão interferindo nesse processo de desenvolvimento dela, né? E da mesma forma,
pensando nesse sentido, o professor que está atento a esse desenvolvimento da criança, né? Vamos pensar assim, lá numa perspectiva humanista, que tem uma atitude de empatia, de compreensão, ele pode favorecer esse desenvolvimento dessas habilidades mais positivas, né? Diria das habilidades socioemocionais da criança, né? A partir do momento em que ajuda essa criança a ser o que ela pode ser, né? Porque não é nem o que eu pretendo que ela seja, mas é o que ela pode ser, né? Ajudá-la nesse processo de desenvolvimento. É fundamental saber diferenciar afetividade e amorosidade, com a ausência de rigor. Embora Freire defenda a necessidade de uma relação dialógica e amorosa entre educandos e educadores, ele critica, por exemplo, o uso da palavra tia em referências professoras, pois é preciso ter a consciência, tanto por parte dessas profissionais da educação quanto dos educandos, de que ensinar é uma profissão. Como fazer essa separação? Por que sempre surge esse medo de estar pegando pesado ou leve? Eu vejo muita aproximação do Paulo Freire também com o Carl Rogers, da Psicologia Humanista, que é um autor com quem eu me identifico. E também, a partir de Paulo Freire, o que eu diria a gente não tem como negar que existe uma hierarquia nessa relação que a gente tem naquela situação ali, né? Naquele papel entre professor, educador e aluno, tá? Essa hierarquia não está vinculada ao exercício do poder no sentido de um poder abusivo, mas sim no sentido do exercício da autoridade. Nós, naquele papel, temos uma função de autoridade e nessa função nós temos uma responsabilidade em relação ao outro, né? Então, a gente pode dizer que seria uma atitude equivocada do educador, tanto o exercício arbitrário dessa autoridade, que seria o uso abusivo do poder, né? Quanto a negligência, a omissão, né? Então, se eu estou na relação com aquela criança, eu tenho essa responsabilidade de ter esse cuidado, né? No que eu posso fazer no sentido de contribuir para esse processo de desenvolvimento da criança, né? E nessa confusão também da questão do papel de ser tia ou de ser educador, né? É entender que ali eu tenho essa tarefa, né? Vamos dizer assim, a minha responsabilidade está relacionada a essa tarefa que eu tenho de educar, né? E nesse processo de educação, como eu já falei antes, eu preciso estar atento a quem é essa criança, as necessidades dela, as possibilidades que ela tem de desenvolvimento, né? E então, assim, eu penso que é nesse sentido, reconhecer que nós temos uma responsabilidade a assumir ali nessa relação, né? Então, a autoridade aí não vai ser nem aquele que usa, né, que faz um uso arbitrário do poder, nem aquele que se omite nessa tarefa ali com a criança, mas sim aquele que guia, aquele que ajuda a criança a percorrer um caminho. Então, a palavra autoridade vem de autoritas, que significa aquele que guia, que indica um caminho, né? E é nessa responsabilidade que a gente tem. O diálogo é o elo fundamental entre aquele que ensina e aquele que aprende, devendo ser este pautado no respeito aos saberes dos educandos e, ao mesmo tempo, no respeito ao trabalho exercido pelos educadores. A afetividade está inteiramente associada aos gestos do professor, os quais irão afetar os significados que os alunos atribuem ao conhecimento que está sendo mediado em sala de aula. Mas, na prática, como incluir o afeto na relação pedagógica cotidiana estabelecida entre o aluno e o professor no cotidiano escolar? Existem limites para essa afetividade? Se sim, quais? Um ponto principal é acolher o outro naquilo que ele é, né? Aceitá-lo naquilo que ele é. Mas o fato de que eu aceito o outro naquilo que ele é, não quer dizer que eu tenho que ser conivente em relação àquilo que o outro se equivoca, ou né, nas situações em que eu percebo que há que esses comportamentos, essas ações do outro estão extrapolando o limite da convivência ali, né, da interação uns com os outros. Então, no trabalho que se faz, no diálogo com a criança, você vai também acompanhá-lo nesse sentido, né? Por exemplo, da construção dos laços de solidariedade, da cooperação com os outros, né? Então, é todo um processo que é construído, tá? E vai ter um limite, sim, porque eu preciso mostrar para a criança ou para o adolescente quando ele está extrapolando esse limite de respeito ao outro, de consideração do outro, né? Então,
é uma construção que se estabelece muito no diálogo e nessa autenticidade, principalmente do educador na relação com o aluno também. Você acredita que para o ensino de aprendizagem mais afetuoso seria necessário promover uma formação também afetiva no processo de capacitação de professores? Sim, com certeza. A gente só consegue exercer isso se a gente também trabalha essas habilidades na gente, né? Eu não posso querer exigir de uma criança que ela seja solidária, que ela respeite, se eu também não consigo fazer isso, né? Então, um dos grandes desafios para nós, educadores, é que a gente tem que estar o tempo todo em formação, né? Então, o tempo todo se trabalhando enquanto pessoa também. E tem uma coisa muito importante, sabe, Thalita, que eu aprendi estudando esses autores, é que nós podemos desenvolver essas habilidades, né? Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente tenha dificuldade, quando a gente está consciente disso, né, a gente também pode ter esse cuidado no desenvolver essas habilidades, né, no aprender essas habilidades. E aí é interessante que quando isso se dá de uma forma recíproca, na relação com o outro, né, ambos crescem nesse processo, né. Então, assim, a gente pode dizer que uma criança pode educar um adulto, né, quando essa criança nos provoca a repensar os aspectos nos quais nós temos dificuldade, né? Então, por isso que o processo do educador é um processo contínuo de formação, de capacitação, e é importante essa abertura, né? Essa disponibilidade do educador para esse trabalho também. Também temos que lembrar do importante papel que as famílias exercem na construção da aprendizagem das crianças e adolescentes. Autores dizem que, para que aconteça uma educação de qualidade, é preciso essencialmente da integração entre a família e a escola. Sendo assim, a família e a escola devem caminhar simultaneamente para que haja uma desenvoltura do processo sistemático educacional, onde cada um deve desempenhar suas funções, sem deixar de lado atribuições que favoreçam as ações de desencadear o sucesso cognitivo, afetivo, social e emocional dos alunos, podendo-se dizer que juntos formarão uma equipe que trabalham em prol de uma melhor aprendizagem. Portanto, professora Lilian, qual a importância da afetividade da família e quais suas influências no desenvolvimento das aprendizagens das crianças e dos adolescentes? Como eu já falei, é desde que a criança nasce, né? Todas as relações que ela constrói, relações significativas no contexto da família, vão ser importantes para esse processo de desenvolvimento dela. A gente vai dizer, a família é o primeiro sujeito educativo, né? É o primeiro espaço de socialização da criança, desde os vínculos. Por exemplo, desde que ela nasce, a gente muitas vezes destaca muito o valão, por exemplo, o hino, a gente destaca muito a questão da mãe, né, no primeiro ano, no cuidado que esse adulto tem, mas a gente pode pensar em todas as pessoas que cuidam, que interagem com essa criança, né, os vínculos que se estabelecem entre pais e filhos, entre irmãos, entre avós e netos, que vão ser significativos para esse desenvolvimento da criança. E essas díades, né, significativas que se constroem aí, elas vão orientar a vida da criança em outros contextos nos quais ela estiver também, da criança ou do adolescente. Então, aquelas referências que ela, né, os aspectos que ela internalizou dessas trocas, dessas relações, dessas interações construídas no contexto familiar, ela vai carregar isso com ela para outros contextos nos quais ela estiver inserida, né? Então, tem uma importância muito grande nisso. E aí, por exemplo, as condutas dos pais, ou como eu já falei, de um autoritarismo exagerado, ou de uma negligência, ou de uma falta de atenção às necessidades das crianças, podem repercutir também em comportamentos dela, né, no próprio desenvolvimento da personalidade, principalmente, né, da criança. Por fim, agradecemos à professora Lilian pela contribuição e termino com a afirmação de Coté Rodrigues, que diz que estudos asseguram que a afetividade é importante para a aprendizagem cognitiva dos alunos, pois é pela via afetiva que a aprendizagem se realiza. Papo Cultural. No nosso Papo Cultural, indicamos o filme Escritores da Liberdade, que vai retratar a história de uma jovem idealista professora que tenta mudar a realidade de uma escola em um bairro pobre através do afeto. Até o próximo programa, pessoal! E assim, encerramos o programa Papo Educação. Este programa é promovido pelo PET Edu, Programa de Educação Tutorial em Educação, da Universidade Federal de Viçosa.